Frases que não estão na Bíblia, mas que de tanto ouvir, quem já nunca replicou essas frases? O assunto de hoje do Crente em Pauta será curiosidade. O que podemos e o que não podemos fazer ou falar concernente à palavra de Deus. Muitas dessas frases até estão corretas. Porém, que de muito a gente ouvir outras pessoas falarem, a gente acaba replicando essas frases sem ter o devido cuidado de saber se realmente são bíblicas, se estão na Bíblia. E às vezes nós afirmamos que está na Bíblia e quando vamos procurar, não encontramos ela. O primeiro é: não cai uma folha da árvore, sem que Deus deixe ou sem que Deus permita. Esse conceito até pode ser um conceito correto. Porém, ele não faz parte de nenhum versículo bíblico. Ele não está aqui na Bíblia. Na verdade, é um trecho apenas de um hino, que mais está relacionado à soberania de Deus e à presciência do que em si algo que realmente Deus descreveu na palavra. Então, digo novamente, o conceito desse vídeo é mostrar o que é certo, que é errado, mas principalmente o que não está na Bíblia. E fica um alerta, muitos teólogos acreditam, dizem que esse trecho, não cai uma folha da árvore sem que Deus permita, faz parte do Alcorão. Então fica aí o alerta. Segundo, de madrugada a fila é menor. Quem nunca ouviu isso? Né? Eu já ouvi bastante sobre de madrugada a fila é menor, orar de madrugada traz muitos resultados. E, de fato, se nós observarmos, faz sentido. Jesus orava de madrugada. Orar de madrugada não tem nenhum problema. O problema é que essa frase não está na Bíblia. Por isso, às vezes nós replicamos e até falamos, está escrito na Bíblia, de madrugada a fila é menor. Mas, na verdade, o versículo que remete a esse conceito é Provérbios, capítulo de número 8, versículo de número 17, que diz assim: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Então, para você que costuma replicar a fila menor, fica aí um alerta. Ela não está na Bíblia. E, de fato, nem tem ligação com o que a Bíblia realmente está falando. Terceiro, esse é muito usado. Cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Talvez você já afirmou muito isso, né? O cair era do homem, mas o levantar é de Deus. E eu vou dizer que Deus nunca disse isso para você nem para mim, porque não está aqui. Mas é um conceito e nós podemos ver no versículo que está em Provérbios 24:16, que diz assim: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Como observado, o versículo em si nem tem muito a ver com a frase ou a reflexão. Mas muitos usam o versículo, criam uma frase de efeito e ela cai na moda. E muitos replicam ela, saindo do real sentido na qual ela existe. O quarto é o mais famoso de todos. Eu confesso que eu já falei algumas vezes isso, mas nunca mais repliquei depois que eu aprendi o certo. Que é: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Tá certo, ministro? Tá não? Por que eu estou perguntando se tá certo? Porque muitas pessoas vão falar, não tem nada de errado nesse versículo. O problema está em uma única palavra que muda todo o sentido desse versículo. Ademais. A Bíblia não fala as demais coisas. A Bíblia fala todas estas coisas, o que muda completamente o sentido. Se eu falo as demais coisas, eu estou falando que, de uma forma muito abrangente, em que Deus vai suprir tudo, independente de qualquer circunstância. Quando, na verdade, nós olhamos o texto e quando nós damos uma voltadinha no texto, nós observamos que o Senhor está falando de 2 ou 3 coisas apenas. Na verdade, está falando de roupa e ele está falando de alimento.
A verdade é que esse texto vai falar sobre a solicitude. Então, a preocupação demasiada que temos em obter coisas e o quanto Deus ele supre essa demanda. Na verdade, ele não está falando que vai te dar o mundo todo, que vai te dar todas as coisas que você pedir. Na verdade, ele está falando que ele garante o básico para que você tenha uma vida digna na terra. O quinto é dando o que se recebe. Às vezes as pessoas falam brincando, muitas falam sério, mas a verdade é que essa palavra ou essa frase nada tem a ver com a Bíblia. O Senhor não está falando que se eu der algo, Ele tem por obrigação, ou alguém tem por obrigação, me dar alguma recompensa por isso. Então, quando nós olhamos esse versículo, dando o que se recebe, que na verdade é uma frase, não um versículo, a gente chega num conceito errado do que realmente a palavra de Deus está falando. Se você observou até aqui, a maioria das frases que nós falamos, quando nós pegamos a alusão com ao real versículo bíblico, elas se divergem e muito uma da outra. E essa geralmente é uma das que trazem maior problema para o nosso entendimento. O versículo correto está em Atos, capítulo de número 20, versículo de número 35, que diz assim: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: bem-aventurado é dar do que receber. Então você pode observar uma coisa aqui interessante, que não é dando que se recebe. O versículo está falando que melhor é dar, é melhor ter para dar, do que você estar na outra condição de estar necessitado de receber o auxílio, receber alguma outra coisa. Então, quando nós observamos alguns desses versículos, alguma dessas frases, fica bem claro para nós a necessidade de fazermos como os crentes de Bereia. Quando uma pessoa fala um versículo, verifica, vê se está lá, quanto mais se ele afirma que esse versículo está na Bíblia. Sabe por quê? Nós corremos o risco de sermos replicadores de conceitos e falsas verdades, atrapalhando em vez de acrescentar na obra do Senhor. Além de que não estamos aprendendo quando nós não observamos a palavra de Deus. Todo cristão precisa adquirir esse hábito, buscar a palavra, para lutar contra seitas, heresias e saber o que realmente se fala e o que realmente a Bíblia diz sobre tais questões. Que Deus venha lhe abençoar e que essas curiosidades venham aguçar você a ler mais a Bíblia. Que Deus vos abençoe e até o próximo Crente em Pauta. Até logo!